Olá, boa noite a todos. Eu sou Caetano Marquezini, sou cirurgião bariátrico, ex-presidente da nossa sociedade brasileira, e hoje estamos aqui com especialistas de diferentes regiões do Brasil para participar desse Bari Live muito interessante, para falar sobre o tema o novo normal, medidas para uma cirurgia bariátrica segura. Os nossos convidados hoje são o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, um dos precursores da cirurgia videolaparoscópica no Brasil, cirurgião bariátrico Dr. Thomas Rego, de São Paulo, e o coordenador da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina e presidente da Comissão de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do nosso Colégio Brasileiro de Cirurgia, o Dr. Leonardo Emílio da Silva, de Goiás. Então, são regiões diferentes, o que vai tornar a nossa conversa muito interessante. Obrigado a todos pela presença. A nossa transmissão ao vivo é interativa pelo Facebook e Instagram. E eu gostaria de convidar todos a participarem com perguntas para que a gente possa aquecer os comentários e aquecer a conversa entre nós, que é um tema bastante atual e importante com relação a esse novo normal. A proposta do Bari Live hoje é trazer para todos os nossos pacientes informações sobre obesidade, sobre o reflexo das doenças crônicas em tempos de Covid-19, mas especialmente para falarmos sobre cirurgia segura. Muitas pessoas estão tendo que ficar em casa, estão sofrendo as consequências da obesidade e também do isolamento, e do diabetes, da hipertensão e de suas doenças associadas à obesidade. Eu queria começar a pergunta, talvez, para o Leonardo. Léo, do teu conceito, o que é o novo normal? Então, obrigado pelo convite, obrigado à Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, o novo normal nada mais é do que uma situação para a qual nós somos empurrados. Se nós formos ver assim, uma descrição que eu achei muito interessante, que é do historiador, que é na verdade, conterrâneo do Thomas, Yuval Noah, que, na verdade, ele fala que isso aí é como se fosse... Muita gente aqui talvez não conhece aquelas fitas de videocassete que você aperta o avanço rápido da vida. Nós tivemos isso com essa pandemia. Então, nós tivemos um grande avanço rápido para a vida e, da mesma forma, se a gente for olhar, uma das frases que ficou mais marcada na minha cabeça foi um pichado, uma coisa que foi pichada nos muros de Hong Kong. Nós não vamos mais voltar ao normal, porque aquele normal não era bom para nós. Então, nós estamos no novo normal. Então, o novo normal é essa nova situação, na qual nós estamos vivendo aqui agora. Uma interação que eu estou em Goiás, Caetano em Curitiba, Thomas em São Paulo, todos virtualmente. Então, nós somos empurrados para uma nova situação. Nossos filhos estão tendo aulas virtuais, os grandes empresários estão tendo decisões por vias virtuais, as condições nossas do dia a dia estão sendo feitas dentro de uma casa, nossas compras estão sendo feitas por vias virtuais. Então, mudou. É um novo normal. E não tem como, nós estamos numa pista de gelo, se a gente frear o carro nessa pista, nós vamos perder o controle. Então, qual que é a ideia de voltar para o novo normal? É frear devagarzinho, volta, tentem reestruturar a nossa condição em qualquer que seja o ambiente de trabalho, no nosso específico de cirurgiões, nós temos que tentar reambientar essa condição, andamos mais um pouquinho, freamos mais um pouquinho para não perder o controle da condição e vamos seguindo. Então, o novo normal é uma situação que foi imposta por uma nova condição da natureza, sobre a qual nós não temos controle. Isso é um grande terremoto sem haver destruições. Na verdade, foi uma explosão que ocorreu sobre o nosso planeta com efeitos catastróficos sobre toda a humanidade. Então, é um momento de pausa e que daqui a pouco nós vamos apertar o botão e vamos ver que nós estamos lá na frente da fita. A gente andou seguramente, talvez, aí, sei lá quantos anos, coisas que estavam paradas, o ônibus saiu. Aquele ônibus do avanço tecnológico que a gente estava esperando, da telemedicina, da teleconsulta, de qualquer que seja a evolução, foi embora. Esse ônibus não volta mais. Então, esse é o novo normal. E é o novo normal ao qual nós devemos nos preparar. Então, a ideia desse conceito, e eu acho que a nossa discussão de hoje é exatamente essa. Qual que é o nosso novo normal para um processo cirúrgico agora para frente, nessa situação, frente a uma condição de infecção comunitária de um vírus tão avassalador, que tem uma alta taxa de infectividade como o SARS-CoV-2. É uma mudança completa de nossas condições de hábitos de trabalho, de hábitos de ambientação e de segurança de procedimento, tanto para os médicos como para o doente. Então, é uma condição que nós vamos discutir ao longo da nossa
nosso bate-papo muito agradável, né, com a presença do Thomas, que é um grande amigo, e diga-se de passagem, o primeiro a realizar uma cirurgia videolaparoscópica na América do Sul, fez uma cirurgia videolaparoscópica, e o Marquezini, que vem de uma família tradicionalíssima, cujo pai é um dos grandes nomes de expressão da cirurgia bariátrica no mundo, e o filho não foge à regra. Então, um prazer muito grande. Obrigado, Léo. Obrigado por estar com a gente. Nós temos bastante coisa para conversar. Thomas, vamos lá. Voltando ao tema do novo normal. O Léo falou de um novo normal de transição, né? Eu gostaria de dar um passinho um pouquinho para frente, falar dos nossos pacientes, que nós estávamos lá em março, lá pelo dia 8, 7. Eu lembro que eu cheguei dos Estados Unidos, eu fui para uma conferência lá e quase fiquei preso lá, porque eu cheguei um dia antes da American Airlines fechar os voos de volta para o Brasil. A pergunta é, Thomas, ali nós tínhamos um planejamento de vários pacientes pensando em fazer a cirurgia, querendo já fazendo seus exames, e esses pacientes ficaram ali parados, falaram assim, e agora? Quando é que eu posso voltar? Agora que nós estamos vendo que as coisas, há uma tendência de muitos lugares do Brasil já, que é uma estabilização, a gente vê que a curva não foi tão aguda. São Paulo, mesmo São Paulo, nos últimos 2, 3 dias, tem sido uma conversa dessa infectividade estar atingindo o seu pico máximo. O que esses pacientes devem esperar? E eu gostaria de você falar do teu mundo aí de São Paulo, eu vou falar do meu mundo aqui de Curitiba, e o Léo vai falar de Goiás, de Goiânia, porque é importante as pessoas entenderem que nós vivemos em um país continental. O Brasil, são vários Brasis dentro desse Brasil, com realidades não só de regionalismos de cultura, mas também econômico e também na área de saúde. Thomas, por favor, como é que vai ser São Paulo agora com esses pacientes que querem voltar a operar? Bom, uma boa noite a todos. Eu agradeço muito a honra de estar aqui com vocês e discutir esse assunto. Na realidade, eu acho que nós estamos frente a uma guerra esperada. Há muito tempo que se fala que um país X estaria preparando uma guerra biológica e todo mundo indo atrás da guerra biológica. E está aí a guerra biológica. Não foi, enfim, essa teoria da conspiração de um lado ou de outro, eu acho que não cabe, mas sem dúvida nós estamos numa guerra biológica, é a guerra moderna, onde o homem é destruído e a matéria fica inteira. Nossa casa está inteira e nós estamos padecendo com essa doença ou essa pandemia, como chama. Em São Paulo, nós passamos por várias fases. A primeira fase foi fechar tudo. Fecha consultório, fecha hospital. Alguns hospitais fecharam realmente para cirurgia eletiva, outros se mantiveram de uma maneira mais cuidadosa, mas ainda permitiram. Nós temos que separar em São Paulo e no Brasil, mas já que eu estou falando de São Paulo aqui, o que é medicina privada da medicina pública. Quando se fala, e o jornal adora isso, fila na porta do hospital, UTIs lotadas, gente lamentavelmente morrendo na fila de entrada do hospital, isso não é muito diferente do que aconteceu no serviço público de saúde. Nosso assunto não é falar mal de serviço público, mas, sem dúvida, nós temos um país onde o atendimento público é muito triste, muito pobre, muito mal feito. Então, aqui em São Paulo, o serviço público parou e continua parado. E vai continuar parado para a cirurgia eletiva. O serviço privado é totalmente diferente. Depois da primeira fase em que paramos, vamos entender o que está acontecendo. Passou essa fase, nós conseguimos entender dentro dos hospitais que a frase do Covid-free não cabe, porque nenhum hospital pode garantir que não tenha alguém infectado dentro da casa, mas com certeza nós conseguimos fazer cuidados de entrada e divisão de fluxo. O Einstein, por exemplo, tem uma área de atendimento, de primeiro atendimento, para quem chega com qualquer sintoma de resfriado, seja tosse, coriza, febre ou
quadros mais graves vão para um pronto-socorro totalmente isolado do pronto-socorro não resfriado. Me permitam usar esse termo cientificamente incorreto. Dentro do hospital, uma ala inteira, um prédio inteiro, foi separado para os pacientes que têm suspeita ou confirmação da doença. Mesma coisa aconteceu, por exemplo, no Sírio. Lá eles dividiram por andares. O Einstein dividiu por prédios. Dessa maneira, o paciente que tem qualquer suspeita fica num ambiente totalmente isolado daqueles que não têm essa suspeita. O centro cirúrgico, da mesma maneira, tem uma ala para os suspeitos ou confirmados, uma ala para os não suspeitos, não confirmados. Quando isso foi estabelecido, nós começamos a reestudar o reencaminhamento desses pacientes para o hospital. E hoje a situação é que nós estamos novamente operando os pacientes, seja bariátricos, que são os pacientes, enfim, é o nosso assunto de hoje, mas outras cirurgias eletivas voltaram a ser realizadas com esse cuidado, uma avaliação pré-internação desses pacientes, internação em ambiente totalmente, aspas, totalmente limpo e com todos os cuidados para evitar a contaminação. Leonardo, como é que está aí? Aqui está tranquilo, na verdade, tranquilo, a gente diz assim, né? Parece que você está vivendo uma situação que a gente está sempre esperando chegar aquele pico da onda em Goiás. A gente, por Deus, a gente ainda não teve essa situação. Isso deixa claro, na verdade, exatamente como você falou, o fluxo viral, e no planeta é assim, no Brasil não é diferente, ele é diferente. A circulação viral de Goiás é completamente diferente da do Amapá, que está um problema muito sério, do Ceará, do Amazonas, e segue Pará, do que Curitiba, para Rio Grande do Sul e por aí afora. Então, nós não temos, assim, a gente está com uma situação, o nosso governador decretou o estado de quarentena muito precocemente, foi o primeiro estado a fechar, foi o nosso aqui nesse sentido. Importante, acho que a gente tem que fazer algumas considerações. O fechamento, a gente sempre, quando tem menino pequeno em casa, está tendo um surto de, sei lá o quê, de coxsackie, a molecada está tudo com diarreia, está todo mundo. É um surto viral. Nós estamos diante de um surto viral, de um vírus que não desconhecido, que não tem nenhum anticorpo contra ele definido ainda, claro, e não tem vacina. Então, o grande problema é esse, é um surto. Vai vir um surto muito grande, é um vírus que vai se adaptar à natureza, a gente não sabe como isso vai acontecer, e Goiás está muito bem nesse sentido. Então, nós ficamos fechados, aqui foi flexibilizado, nós já estamos na terceira semana de flexibilização para retorno, para atendimento consultório, atendimento eletivos, e isso está sendo feito de uma maneira muito tranquila, mesmo porque os hospitais eles não têm uma taxa de ocupação, mesmo os hospitais privados, na verdade no Brasil inteiro e no mundo inteiro isso é uma realidade. Os hospitais privados eles vêm sofrendo muito no mundo, não é no Brasil. Em razão da condição que a doença, na verdade, a divulgação da doença no mundo assusta muito os pacientes. Acaba o doente fugindo do serviço público e do serviço privado de saúde também. E não vai buscar saúde, né? Não vai buscar tratamento. Uma coisa que o Thomas falou que é muito importante é que essa pandemia, essa viremia, na verdade, essa doença, essa tragédia toda, ela escancarou a condição da saúde pública no mundo, não é no Brasil. Vocês viram que a saúde pública no mundo é um problema muito sério. O quão nós estamos frágeis e o quão nós somos frágeis a uma situação como essa foi. Isso mostrou o quanto que a saúde pública precisa ser repensada no mundo inteiro, a começar pela Organização Mundial de Saúde e vindo de cima para baixo. Nós vamos precisar repensar muita coisa agora para frente sobre isso. Então, Perfeito. Na nossa situação aqui, a gente está tranquilo. Perfeito, Leonardo. E o que você está falando, e o Thomas levantou também, tá certo que nós não estamos aqui num canal para falar de política, nem falar mal dele, mas vocês levantaram um tema que pode ser discutido mais à frente do nosso sistema público, mas todos nós lembramos de imagens seguidas e seguidas por anos e anos de corredores de hospital com pessoas doentes, gente morrendo na porta do hospital por falta de atendimento. Talvez o que você, a tua palavra, escancarou o problema no nosso sistema público. Talvez agora as autoridades prestem mais atenção para que isso possa melhorar. Com relação a Curitiba, só para dar um panorama diferente, eu trabalho no hospital, que é um hospital bastante moderno aqui, que é o Hospital Marcílio Champagnat, talvez o hospital mais jovem, um dos mais jovens da cidade. Eles seguiram, eu tive a oportunidade de falar com o Sidney Kleiner, lá do Albert Einstein,
O Sidney me ajudou muito, ele também é colega, cirurgião bariátrico, e nós entrei em contato com ele, ele nos aconselhou bastante, nos ajudou muito no planejamento aqui. Aqui nós estamos testando os pacientes 5 dias antes, isolando 5 dias antes. No dia da cirurgia, o paciente escolhe um familiar que já está fazendo a quarentena com ele durante 5 dias, é operado, e depois da cirurgia, a gente mantém de 7 a 14 dias em quarentena, dependendo agora de um fator importante que gostaria de puxar o gancho, agora voltar para o Thomas, do problema do paciente com doenças associadas, quer dizer, aquele obeso com sua hipertensão grave, com sua diabetes, insuficiência renal, problemas respiratórios, ou mesmo insuficiência cardíaca, os malefícios desse paciente não ir para o hospital por medo do Covid. A necessidade desse paciente ir para o hospital. Gostaria que o Thomas comentasse a importância e, às vezes, o malefício, às vezes, de um bem que a gente quer, né? Às vezes, amor demais também faz mal. E esse bem que a gente quer demais da quarentena pode trazer prejuízo para esses pacientes. Thomas, queria que você comentasse sobre isso também. Bom, nós estamos frente a um doente que foi, de uma maneira errônea, considerado, com perdão da palavra, um gordo. Ele não é um gordo. Ele é um obeso. O termo técnico é obeso. E a obesidade, como doença, tem outras doenças associadas, ou as comorbidezes, que levam a um risco muito aumentado para a vida dele. Ele tem o risco de adoecer, de complicar as doenças dele e, claro, evoluir até para o óbito muito maior do que um paciente que não tem essas doenças além da obesidade. Esse paciente vai ter um resultado real, importante, se for submetido a uma operação. Nós já sabemos isso, a publicação tem à vontade, que essas doenças crônicas, e vamos exemplificar com a diabetes, elas respondem muito melhor, muito mais eficientemente, rapidamente à operação do que a medicação. A medicação, óbvio, tem sua indicação também, mas a resposta é muito mais eficiente e rápido quando os pacientes são operados. Então, um doente que tem um risco de complicação grande em não operar, claro que a cirurgia tem o próprio risco inerente ao ato cirúrgico, mas neste momento, quando os hospitais estão preparados já a esse novo mundo que nós estamos discutindo, ele deve ser operado. Nós temos que voltar ao fluxo antigo, onde esse doente vai ser operado, ele vai ter melhora das condições clínicas dele, ele vai diminuir o risco geral e melhorar a capacidade dele de combater uma eventual infecção, seja do Covid, seja o que for, né? O corona não é o único vírus que está nos envolvendo, nós temos outros. Então, esse é um paciente que precisa muito de ser tratado adequadamente, no caso da discussão cirurgicamente. Inclusive, eu gostaria, Thomas, de adicionar teu comentário. Quando eu comecei a ser muito questionado pelos pacientes a respeito do risco, não só da cirurgia, mas logo no começo vieram já estudos mostrando, inclusive na época da H1N1 e outras infecções virais, SARS, e agora com o Covid, mostrando que a obesidade é um dos fatores de risco de piora do quadro. Quando você adiciona diabetes e outras doenças, o risco aumenta. E perguntaram, doutor, eu sou operado bariátrico, eu sou população de risco? Eu falo, não, muito pelo contrário. A cirurgia vai tirar você dessa condição de risco e te dar condições. Mas eu resolvi estudar um pouquinho mais a fundo isso e vi que a obesidade, Thomas, que você chamou a atenção, bem chamada a atenção, é uma doença básica. Ela não é uma doença estética, ela é uma doença de verdade. Ela é uma doença de verdade há muito tempo já, considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Infelizmente, ela leva alguma pecha de estética, mas ela não tem nada a ver com estética, a obesidade. E fui estudar a fundo a imunossuficiência do obeso. E o obeso, pelo estado inflamatório dele, ele tem sim uma imunossupressão. Então, a cirurgia bariátrica, ela tira ele dessa condição de maneira muito rápida, porque a gente sabe através de estudos que todo esse processo inflamatório cessa quase que de imediato,
e traz esse paciente para uma normalidade com diminuição do risco. Léo, quer dar uma comentada nisso aí também? Eu acho que foi perfeito. Uma coisa importante, você pegar o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a única situação que independe da idade e que tem relação direta com a mortalidade é a obesidade. O resto, quanto mais de 60 anos, todos os fatores são associados com maior risco de mortalidade. A obesidade não. Não importa se é jovem ou velho, ela aumenta a taxa de mortalidade nos doentes que têm a doença COVID. Então, é muito importante, porque essa é uma resposta completamente diferente. E o que vocês falaram é importantíssimo, né? O Caetano falou essa questão da resposta inflamatória, isso é a coisa mais evidente. A gente vê no pós-operatório imediato doentes com diabetes extremamente complexo, difícil controle. No primeiro pós-operatório, eles começam imediato, já à noite que se opera, ele já tem um controle da glicemia dele sem droga, fazendo um controle de estabilização. Isso, por si só, já é uma ação anti-inflamatória. Então, não é que a cirurgia é o único procedimento que você pode fazer para esse doente. Não, não é. Mas para os pacientes que não estão tendo resposta ao tratamento clínico, os pacientes com indicação cirúrgica, não tenho dúvida nenhuma, é o melhor tratamento e mais efetivo para tratar doenças metabólicas, em especial o diabetes tipo 2. Então, ponto final, isso é indiscutível. Legal, bacana. Uma das coisas que eu queria levantar para vocês, veja, existe hoje um termo muito comentado e falado, o tal do hospital COVID-free. A gente sabe que isso é uma maneira simplória de tentar explicar toda uma estrutura recriada pelo hospital para tentar ajudar o paciente a correr menos risco de infecção. Eu entendo, eu gostaria que vocês comentassem o termo, porque esse termo, eu e o Leonardo conversamos um pouquinho antes até de entrar no ar sobre o termo, mas eu fico pensando numa cidade interior onde tem 2, 3 hospitais só. E, curiosamente, eu conversando num desses, acho que eu estava num live qualquer, com um colega falando sobre isso, e ele falou uma coisa muito interessante, que os hospitais, muitos hospitais interior, porque a taxa de ocupação dos hospitais privados está muito baixa, no estado do Paraná, Goiás, talvez São Paulo, o interior de São Paulo, talvez mais a capital esteja sofrendo esse problema. O pool de hospitais da cidade, por exemplo, tem 2 ou 3 hospitais, criarem um pool para que crie-se um hospital, entre aspas, Covid-free, com segurança maior, porque nem sempre um hospital dos hospitais do interior tem a mesma condição que o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, ou aqui o mesmo nosso Marcelino Champagnat. Eu gostaria de começar por você, Léo, falar do termo Covid-free e essa ideia que até foi um colega nosso que falou, que sugeriu. Então, tem duas situações. Eu acho que a primeira coisa é um termo ele começou sendo muito mal utilizado. É impossível você criar uma estrutura hospitalar num ambiente de contaminação comunitária, viral, de um hospital Covid-free, porque essa pessoa ela vai sair desse hospital e vai para sua casa. No caminho do hospital até a sua casa, ela pode se contaminar do Covid, a não ser que ela ficasse confinada ao hospital. Então, e muitos dos nós trabalhamos em vários hospitais, isso não é a realidade do Brasil, é assim. Você encontra com técnico de enfermagem, com enfermeira num dia no hospital, 2 dias depois você vai trabalhar no outro hospital, está lá a enfermeira no outro hospital trabalhando. Então, você não tem um corpo clínico fechado de enfermagem, de médicos que trabalham no hospital, e esse é um ponto inicial de se pensar. Então, não dá, num ambiente de infecção comunitária, onde o vírus está circulando por toda a comunidade, ter um ambiente que é livre de Covid. Então, esse termo, na verdade, ele é até muito perigoso, porque ele pode, exatamente como você colocou, Caetano, que eu acho que isso é muito importante para cidades menores, hospitais que não têm tanta estrutura, ou regiões que não têm tanta estrutura, mas que comportam uma cirurgia bariátrica, ou qualquer cirurgia de porte, cria uma situação de que, eventualmente, um hospital único daquela região não pode operar, porque ele não é Covid-free. E não existe Covid-free, na verdade. Então, o que é o termo Covid-free? Na verdade, o termo correto, a terminologia correta, o uso do Covid-free, o que é um hospital Covid-free? É um hospital que se preparou durante esse período da pandemia, durante o período da quarentena, durante o período que a gente ficou quieto, que não pôde fazer isso, durante toda essa confusão, essa inclusão de pacientes de Covid, ele se preparou para receber esses doentes. Então, ele criou fluxos para esses doentes, fluxos individualizados para receber, para internação, dentro da terapia intensiva, protocolos estabelecidos de segurança para a sua equipe clínica, para a sua equipe médica, para a sua equipe de saúde toda. Então, ele se preparou para isso. Então, um hospital Covid-free é um hospital preparado para trabalhar com o Covid. Não é que ele não tem o Covid, mas que ele está preparado para evitar o contágio com todas as regras possíveis de se fazer isso dentro de um ambiente hospitalar. Então, o termo é exatamente isso. A Sociedade de Cancerologia
começou com esse conceito, depois eles mudaram para hospitais de vias livres, que seria nesse sentido, mas, na verdade, o termo Covid-free é muito mais no sentido de são hospitais que são serviços que se estruturaram para trabalhar com o Covid. E isso vai ser o nosso novo normal. Esse é o novo normal de todos os médicos e todos os cirurgiões, independente de serem bariátricos ou não. Essa é a realidade do mundo que nós vamos encontrar agora para frente. Então, essa preparação é que dá o termo de Covid-free. Estamos preparados para essa condição, estamos sendo preparados. Né? Quando alguém, não sei, já deve ter operado com a máscara N95, quanto que é chato operar com essa máscara por um tempo maior, com face shield, com dois capotes, um capote impermeável quente, outro por cima, duas luvas. Então, tudo isso são coisas que nós estamos fazendo uma residência de EPI de novo, começou tudo de novo, como vestir, como desconectar, como tudo. Eu aqui, eu sei, eu entendo bem isso que você falou. Por exemplo, aqui em Curitiba, eles dividiram o corpo clínico, o corpo médico, o corpo de funcionários, e dividiram toda... Isso foi uma recomendação vindo do próprio pessoal de São Paulo lá, contando o que eles fizeram lá. Criaram dois hospitais separados dentro de um hospital. O nosso hospital que nós trabalhamos tem uma condição de arquitetura e engenharia muito similar e pode criar essa condição. Mas, como você disse, a gente tem que tomar cuidado, porque aquele hospital do interior que quer retomar, que tem uma incidência baixa de doença na cidade e que toma os cuidados devidos, digamos assim, cuidados para evitar a máxima contaminação, mesmo assim, a gente sofre o problema de ser uma infecção comunitária. Isso é importante o paciente entender, que ele pode pegar isso chegando no hospital, pode pegar isso saindo do hospital, né? Ele pode... então, assim, existe o cuidado, mas a doença é presente. Eu falo sempre que falam em a guerra contra o coronavírus, ninguém ganha de vírus. O vírus vai sempre ganhar. O que vai acontecer é que alguns vão ter o vírus, não vão ter sintoma nenhum, outros vão ter o vírus, vão ter sintomas de uma gripe forte, com dor no corpo, e outros, infelizmente, vão ter a forma grave, eventualmente até com desfecho fatal. Thomas, quer fazer algum comentário sobre o Covid? Eu acho que nós, voltando à questão da guerra biológica, sempre que existe uma grande revolta, uma grande guerra, aparecem termos mal empregados que são termos propagandísticos. Você chamar de Covid-free tem muito mais função de propaganda do que uma realidade. Eu considero um termo muito melhor como Covid-ready, já que nós temos que falar em inglês. Eu não gosto de usar anglicismos, o Caetano sabe, ou Covid-prepared, como quiser. Não existe Covid-free em lugar nenhum. Mas dentro dessa guerra, deste momento, se criou um monte de propaganda, desde chamar o hospital como Covid-free, que não é verdade, até um monte de condutas sem embasamento, passar álcool na sola do sapato, né? É como se álcool tirasse o cocô do cachorro que tem lá na rua, porque vírus na sola do sapato não tem, né? Então, isso faz parte de um momento de angústia mundial e aparecem essas propagandas ou esses termos inadequados. Eu acho que o termo está totalmente inadequado. Nós temos que chamar o hospital preparado para receber paciente com proteção contra infecção. Infecção viral, infecção bacteriana. Então, é isso que a gente tem que fazer. Quanto à mudança das nossas atitudes, nosso comportamento, nossa vestimenta, também nós vamos ter que aprender o que é o correto. Eu frequento alguns hospitais, poucos até, mas é totalmente diferente. Um hospital me manda pôr 2 toucas. Quando eu coloquei, perguntei por que a segunda touca. A resposta foi que, ao sair da sala, você tem que tirar essa segunda touca, porque ela pode ter sido contaminada na hora da intubação do doente. É muito mais inteligente eu ficar fora, intubo o doente e depois eu entro. Mas, enfim, cada um tem a sua conduta. Usar N95 no hospital, quando o paciente não é constatado como Covid, não precisa. O importante é conseguir fazer o diagnóstico, o entendimento que nós estamos ainda numa fase inicial, talvez não na fase 1, mas na fase 2,
em que nós estamos ainda aprendendo muito com essa pandemia, o termo é bonito, essa pandemia, como lidar com ela. O que nós realmente temos que fazer, o que faz sentido, né? Está todo mundo passando álcool gel na caixa da pizza. Melhor tirar a pizza da caixa e comer a pizza do que passar álcool gel. Mas isso faz parte, a propaganda faz parte de um exagero para a gente chegar daqui a pouco no equilíbrio. O termo está totalmente inadequado. Bom, próximo passo aqui. Só um minuto. Claro. Só para fazer um comentário em relação e ainda tem mais uma coisa, porque o fato de você colocar, às vezes, o hospital Covid-free causa um certo relaxamento, dependendo da forma como foi colocado, das medidas de segurança, de que é um hospital que não precisa ter segurança. Se você pegar a estatística, hoje aqui em Goiás mesmo, a estatística de contaminação de funcionários de hospital de campanha aqui, e comparar com os hospitais de atendimento público de emergência, que chega a ser quase 8 vezes maior os hospitais públicos normais de atendimento de trauma, de emergência, quer que seja, no hospital de campanha, porque as regras são rígidas. E é exatamente isso que a gente precisa ter. No ambiente comunitário, todo mundo é contaminado até que se prove o contrário. E é por isso que nós podemos operar. Nós vamos operar doentes ou pessoas contaminadas com vírus, mas que não desenvolveram a doença, são portadores sãos dessa doença e estão seguindo a vida, normalmente sem nenhum problema. Então, esse é um termo muito perigoso, exatamente para essa flexibilização e muitas vezes ser um causador da contaminação de... muito pelo contrário, né? Você tem razão, é o Covid Care, cuidados, excesso de cuidados para controlar um pouco o fluxo do vírus dentro do hospital. Eu acho que está bem colocado isso daí. E nós falamos, acho que um pouco antes de entrar no ar, você falou agora para nós no comecinho sobre a telemedicina. Telemedicina, os atendimentos online, né? A gente sabe que tem toda uma regulamentação que ainda não foi oficializada, a gente sabe que tem a Lei de Geral de Proteção de Dados que ainda tem que ser reafirmada dentro da telemedicina, as bases hoje de atendimento. Mas o que a gente vê no dia a dia, sim, esse vírus ele acelerou esse atendimento pela teleconferência e muitos cirurgiões ainda não têm acesso a bases, como grandes hospitais estão oferecendo bases, mas a maioria não atende. Está tendo que atender por WhatsApp, vídeo WhatsApp, eventualmente, né? Eu gostaria do teu parecer como quem está representando entidades aqui relacionadas à legalidade e dizer como que a gente vai proceder com esses pacientes daqui para frente. Caetano, assim, a gente falou no começo, né? Nós fomos empurrados para as coisas, né? A gente foi empurrado. Então, o mundo foi assim. Na Inglaterra, a telemedicina foi usada de uma maneira muito sistemática, nos Estados Unidos também, em relação de proteção das pessoas que estavam em quarentena, estavam em isolamento. Até mesmo aqui no Brasil, teve a teleorientação do SUS, ainda existe, para pacientes que estão em casa e têm dúvida do que fazer, se tiver febre, sintoma gripal, o que ele vai fazer. Então, a telemedicina, não sei se vocês lembram, em fevereiro do ano passado, saiu a resolução que, para cobrir a resolução de 2002, que é a resolução original que está vigente atualmente, e teve uma confusão muito grande, eu não vou entrar nessa celeuma porque foi, e acabou que ela foi revogada quase que 20 dias depois pelo Conselho Federal de Medicina, e nós voltamos para 2002. Então nós temos uma resolução de 2002, numa época que a gente mal e mal tinha celular que mandava mensagem. A mensagem naquela época era só SMS e olha lá, você pagava por cada SMS que você tinha. Não tinha nem câmera nos celulares naquela ocasião. Então, o que a Constituição fez? Ela obrigou a acontecer um processo. Então, o Conselho Federal de Medicina, em abril, ele mandou uma nota para o Ministério da Saúde, o Conjuro, o Departamento Jurídico, autorizando o uso em sistema de exceção, por esse período da pandemia, da telemedicina. No dia seguinte, o Ministério da Saúde fez uma aprovação, e foi aprovado, um decreto para que se pudesse usar a telemedicina no Brasil, sobre a forma de teleconsulta, de teleconferência, de teleinterconsulta, teleatendimento, que seria a teleconsulta que a gente está fazendo, né? E a teleinterconsulta seria entre 2 médicos, a teleorientação, que seria por telefone, você passa a orientação para algum doente, aquela condição de teleacompanhamento ou telemonitoramento, aquele doente diabético ou hipertenso, para você segui-lo ao consultório, e aí veio uma lei para esse momento, uma lei que tirou, na verdade, alguns critérios de segurança para o uso da telemedicina, que é uma lei federal, que foi promulgada e sancionada pelo presidente da República, que é uma lei que
liberou a telemedicina para o uso para o período da pandemia. Então, seguramente, eu estou falando como pessoa física, não estou falando como pessoa jurídica, na verdade eu estou falando como Leonardo, então eu acredito que isso não volta mais. É isso que eu te falei, se aquele ônibus que partiu não volta mais, isso não tem como voltar. O que nós vamos ter que fazer agora é uma reavaliação, porque a telemedicina é um ato médico, na verdade, que precisa de segurança. A segurança sobre o ato médico e a segurança da informação, dos meios de comunicação. Então, a gente não tem nada sobre segurança, sobre o ato médico até a gente tem, mas sobre a segurança da informação, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta extremamente vulnerável para qualquer tipo de informação. Então, você pode estar falando, o doente está printando tela, está fazendo isso, e a gente vê isso muito em alguns recursos, algumas coisas jurídicas, e que tem lá deste tamanho ampliado uma conversa de WhatsApp pontual, em que o médico fala, então febre, toma Novalgina. Acontece uma complicação mais séria 2 semanas depois, olha lá, naquela ocasião, se ele tivesse me visto, tinha acontecido isso. Então, existem sistemas que vão ser criados nesse sentido para que tenha uma telemedicina com segurança, na verdade. Hoje, o que se pode fazer, e tem condição, é de você fazer um teleatendimento, você pode fazer um atendimento sim, e esse paciente, nesse primeiro momento, tem que ser um paciente seu, não pode ser um paciente de primeira consulta. Então, um paciente que você já é paciente seu do consultório e você está fazendo acompanhamento virtual. Esse paciente você pode encaminhar receitas, você pode encaminhar atestados médicos, você pode encaminhar qualquer documento relatórios para esse doente, até mesmo receitas de antibióticos, por via de uma plataforma do Conselho Federal de Medicina, que chama Prescrição Médica, que está dentro do portal do Conselho Federal de Medicina. Você faz uma certificação simples da receita, faz uma assinatura eletrônica e encaminha isso para o paciente. O paciente encaminha para a farmácia, e o Conselho Federal de Farmácia já está orientado a isso, faz a aprovação dessa receita virtual e o doente pode fazer suas compras. Então, nós estamos numa fase que dificilmente o Conselho Federal de Medicina vai fazer alguma coisa no momento que tem tanta demanda relacionada à segurança de paciente e segurança do médico em relação a isso, mas isso já está andando. Se você imaginar, foi dado um prazo de 1 ano para que recebesse informações de todas as entidades médicas, inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica mandou as recomendações até o dia 20 de fevereiro. Vocês lembram? Dia 19 de fevereiro foi quando foi decretada a pandemia. Então, um dia antes, a gente pegou com a história da pandemia e parou tudo sobre isso. Então, seguramente vai sair uma nova resolução, mas, por enquanto, o que vale é uma lei. Isso está acima de tudo. É uma lei federal e essa lei liberou o uso da telemedicina. Então, nós somos, nessa condição, uma entidade que estamos fazendo um tratamento que é um ato médico e a cada ato médico você tem, sim, que receber por ele. Então, um ato que você pode cobrar e deve receber por ele. Então, não importa. Inclusive, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, lançou um código de consulta sistemático no hall de procedimentos para consulta de telemedicina. Então, existe, sim, uma entidade que é uma consulta virtual. Isso você tem direito, sim, de cobrar, porque isso é um ato médico que você está procedendo. Importantíssimo. É muito importante que você tenha um acordo, um consentimento do paciente escrito e assinado, que pode ser até virtualmente isso, sobre a sua responsabilidade antes de iniciar a telemedicina. E outro fato importante, tudo que acontecer na telemedicina, anote no prontuário. Que seja um papel, não precisa ser eletrônico, mas que seja, anote tudo o que aconteceu, todas as informações, e é uma consulta. O seu procedimento é exatamente o que você faz no seu consultório, você vai fazer do ponto de vista virtual. Nesse momento é importantíssimo. Para nós da bariátrica, imagina o pós-operatório. A gente pode pôr o psicólogo para conversar com o paciente, numa situação dessa que ele liga a televisão, só fala de morte, 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 o cara está no pós-operatório tomando suquinho, tomando água, então ele precisa de um psicólogo, um suporte psiquiátrico, eventualmente, um suporte nutricional e um suporte da equipe, até mesmo para rastrear sintomas de Covid no pós-operatório ou mesmo complicações cirúrgicas eventuais ou dificuldade de adaptação. Então, para nós que somos cirurgiões e cirurgiões bariátricos, a telemedicina ela encaixa muito bem e isso está na nova recomendação do Conselho Federal de Medicina da Cirurgia Bariátrica e Metabólica para que deva ser estimulado o uso da telemedicina nessa situação no pós-operatório dos doentes. Joia, eu queria aproveitar o teu gancho dessa última publicação do Conselho Federal de Medicina, que há uma confusão muito grande lá em relação a, e talvez eu sei que o Thomas participou também disso, em relação à prioridade de pacientes graves, que muitos interpretaram que os pacientes que não são graves, quer dizer, que não têm doenças graves associadas, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, cardiopatas graves, diabético graves,
não poderiam fazer a cirurgia agora, só esses graves. Thomas, quer dar uma pincelada nisso daí e esclarecer quem está ouvindo que não é bem assim? Claro. Com uma leitura superficial e rápida, pode dar essa impressão. No entanto, isso foi muito discutido no grupo que elaborou a minuta e que depois o Léo conseguiu traduzir de uma maneira clara e muito mais formal, e foi aprovado. O paciente que tem indicação cirúrgica, ele pode ser operado, ponto. Dentro daquelas condições de cuidado da equipe, cuidado do paciente, seus familiares e ir no hospital preparado para isso. Nós sempre priorizamos a indicação cirúrgica daquele paciente que é mais urgente. Eu vou operar uma colicistite aguda antes do paciente com quadro crônico de colicistite. No caso da doença metabólica, obesidade, doença metabólica é a mesma coisa. Se eu tenho um doente que precisa ser operado com mais velocidade, maior rapidez, eu vou priorizar esse paciente. Mas isso não exclui o fato de hoje eu não tenho este paciente, eu tenho outro que está em condições clínicas adequadas. Eu vou operar esse outro paciente. Então, na realidade, nós não estamos fugindo daquilo que já era a nossa conduta. Priorizar o que deve ser priorizado, priorizar o que é urgente e atender com todo cuidado, o mais grave e o menos grave, cuidando dele, da família, do hospital e da equipe médica. Mas pode operar, independente de... Tendo indicação cirúrgica, você pode operar qualquer paciente. Leonardo, quer complementar? Quero. Primeira coisa, é uma recomendação. Ela não muda as resoluções que nós já temos, estão muito bem fundamentadas, quanto à indicação cirúrgica das cirurgias bariátricas e metabólicas no Brasil. Então, não muda. São recomendações inerentes ao período da pandemia, que é outra coisa muito importante, que foi feita exatamente para que priorizassem algumas situações. Então, ponto número 1. Como que a gente vai fazer para poder operar esses doentes? Então, havendo áreas flexibilizadas, e não sei se vocês lembram, o Supremo Tribunal Federal ele repassou essa competência aos municípios e aos estados para ter uma competência concorrente com o governo federal, porque, como muito bem falou o Caetano, o Brasil, com um país de dimensões continentais, isso varia. Dentro de um próprio estado, a gente tem cidades que não tem nada e tem cidades que tem muita coisa. Então, cabe aos governos essa liberação. Havendo essa liberação, o Conselho Regional de Medicina ele vai fazer a liberação, vai fazer uma análise e vai fazer a liberação para cirurgias eletivas. Então, o ponto número 1 é essa condição entre Conselho Regional de Medicina do seu estado e liberado pelo seu governo estadual. Como o conselho é regional, então ele não é do município, como ele vai, libera, mas pode ter cidade que não vai ter condição de operar. Como São Paulo, por exemplo. A gente pode, São Paulo, o estado de São Paulo, vamos colocar um cenário. São Paulo está liberado para poder operar. A gente, às vezes, a cidade de São Paulo não poderia. Talvez uma cidade com a divisa com Minas Gerais, uma divisa próxima ali, chegando no Bahia, o que quer que seja, subindo ali para cima, vai estar tudo muito tranquilo, pode operar. Agora, o que é importante? Quem vai fazer a liberação do seu hospital é o diretor técnico. Então, a sequência é liberação das políticas de saúde local, que são os governos locais, sequência liberação do Conselho Regional de Medicina e a avaliação do seu diretor técnico, porque esse hospital que você vai operar pode ser um hospital que teve uma grande demanda de Covid, o hospital está passando por uma reestruturação, está limpando, está criando vias, não deu tempo de arrumar. Como pode ser um hospital que está prontinho para operar? É só abrir a porta, abrir o leito, põe o coberto e vamos operar, não tem problema nenhum. Então, essa condição é primordial. Então, o artigo número 1 dessa resolução é o seguinte: em áreas em que não há impedimento para cirurgias eletivas, a cirurgia bariátrica e metabólica pode ser realizada dentro dos termos das resoluções já existentes do Conselho Federal de Medicina. Então, se houver a flexibilização, podemos sim operar. Isso hoje é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, que saiu da Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Número 2, havendo a necessidade, deve-se fazer a priorização dos pacientes. Então, existem serviços em que tem uma demanda que os doentes foram empurrados, diabéticos graves,
pacientes hipoventiladores que têm problemas respiratórios graves nessa condição, pacientes dentro do universo, principalmente os grandes diabéticos, ou mesmo super obesos, que por si só já são pacientes de riscos, eles estavam preparando talvez 1 ano, 6 meses, 8 meses, sabe lá Deus quanto tempo em algum serviço, e eles entram numa fila que não é uma fila por gravidade, é uma fila por entrada. Então, esses doentes eles vão ser priorizados. Não havendo essa priorização, voltamos para as resoluções. Então, não mudou nada. Simplesmente que, havendo a necessidade, priorize. Não tendo a priorização, entre na regulamentação normal, como sempre foi, em áreas que já foram flexibilizadas. Isso é muito importante. Eu a acho resolução publicada, ela ficou muito interessante. E eu acho interessante que você colocou do sistema público, que é uma fila por ordem de chegada, que nesse momento, sim, essa resolução realmente ela faz mais sentido, porque a gente sabe que, às vezes, está lá no final da fila alguém que teria necessidade de fazer o quanto antes, porque a gente sabe a gravidade dessas doenças que podem levar esse paciente, inclusive, a um quadro fatal, né? Vamos falar um pouquinho desse novo normal, o depois da cirurgia. Eu sei que agora nós não vamos poder falar muito de ciência, mas mais das nossas experiências aí de cabelo branco com relação aos cuidados, porque muito se fala em nome da ciência hoje, mas a verdade é que pouco se sabe do que está acontecendo. E eu acho que nós vamos levar alguns anos ainda para entender direito o que aconteceu, saber se as teorias de conspiração que o Thomas falou têm fundamento, saber se realmente foi tudo isso, se o que aconteceu, por exemplo, com estados como Goiás, o Paraná ou Minas Gerais, onde você vê que tem uma população, por exemplo, vamos lá, Curitiba tem 7 vezes menos pessoas que a cidade de São Paulo. Então, teoricamente, nós teríamos que ter 7 vezes menos óbitos em relação a infectados. E quando a gente vê em relação a isso, a cidade de Curitiba ela nem chega perto desses 7 vezes menos, chega muito, não chega nem a 1% menos. Então, a gente vai entender tudo isso, talvez daqui a algum tempo nós vamos entender a epidemiologia e o fluxo viral, que eu gostei do seu termo. Mas vamos falar um pouquinho do depois agora da cirurgia. Nós estamos adotando aqui uma política uma conduta de o paciente ficar em quarentena ainda 1 semana até 2, dependendo depois da cirurgia, para que ele pudesse não se expor tanto ao risco de infecção. E a gente tem oferecido para os pacientes uma telemedicina para que ele possa procurar, em qualquer caso, para não ter que ir até o hospital e tirar suas dúvidas em relação aos seus sintomas. O que vocês pensam desse pós-operatório do paciente? E como isso pode ser conduzido, por exemplo, em hospitais menores, onde não tem estruturas tão grandes? Porque a ideia nossa, do nosso papo hoje, é falar do novo normal. O novo normal faz parte desse pós-operatório. Qual é a impressão de vocês? Thomas, quer falar primeiro? Como quiser. Algumas coisas vão ser diferentes no novo normal, outros vão consolidar o que já deveria se fazer rotineiramente antes. O paciente sair do hospital em condições de ir para casa com segurança, isso é básico. Nós chegamos a discutir lá na Câmara Técnica a eventual necessidade de uma alta precoce e vimos que não tem nenhuma razão, nenhum substrato para indicar alta precoce, sim alta segura no momento em que você daria alta normalmente. O acompanhamento após a alta, nós entendemos sim que a quarentena é muito importante, agora sim ele deve ficar isolado para não pegar uma infecção, na fase onde ele já um imunodeprimido passa por uma segunda fase de imunodepressão do pós-operatório. Curta duração, mas real. Então, a quarentena é importante. O acesso ao hospital, e aí vai mudar bastante o cenário dependendo do hospital e do serviço, serviços de pequeno volume, com muito mais facilidade o paciente tem acesso à equipe que o acompanha, e serviços de maior volume realmente precisam montar uma estrutura de telemedicina, e aí é muito importante que ele de casa, sem furar a quarentena, possa ter acesso a alguma orientação da equipe, se não for possível da equipe, de alguém preparado para orientá-lo no pós-operatório.
Nós temos a sorte, a oportunidade de acompanhar esses pacientes pessoalmente, por uma série de circunstâncias. Esses pacientes têm acesso a nós diretamente, por telefone, meu, do consultório, o que for. Mas isso é uma situação de clínicas de pequeno volume. Clínicas de grande volume, algumas clínicas aqui em São Paulo operam 100 ou mais doentes por mês. É impossível um cirurgião atender um volume desses. Então, aí sim, a clínica ou o hospital tem que montar um serviço de atendimento remoto. Que vem o novo normal, vai ser o nosso normal. Nós não estamos ainda acostumados, mas estamos aqui nós, de uma maneira extremamente simples, falando de vários lugares do país, o que antes exigia um voo, hotel, encontro, tudo muito mais complexo. Esse é o nosso novo normal. Vocês falaram em teleconsulta, telemedicina, mas a televida é uma coisa que está explodindo entre nós. Aqui em casa tem gente em home office, né? Trabalho em casa, como empresas. Vocês viram no jornal uma grande empresa da área financeira falando em investimentos, falando em home office até o final do ano. E ano que vem, home office opcional, um dia ou uma semana toda em casa. Esse é o novo mundo. O uso da tecnologia remota vai ser uma ferramenta extremamente útil para todos nós. Léo. É isso aí. Na verdade, a telemedicina é muito importante. Um termo que a gente está tentando tirar, eu digo a gente, na verdade, porque a gente está discutindo muito, nós estamos discutindo muito com pessoas que mexem muito com a área técnica da telemedicina, que são médicos que fazem essa condição. E eu tenho um grande amigo daqui de Goiânia que faz a telemedicina da nossa faculdade, que é o Alexandre Taleb. Ele fala uma coisa que é muito importante: a telemedicina não é uma ferramenta, a telemedicina é uma maneira a mais de você prestar serviço aos seus pacientes. E é verdade, é o que está acontecendo. Nós estamos usando uma maneira para prestar serviço aos doentes, aos pacientes que estão em casa, estão em condição remota. Esse aplicativo que nós estamos usando aqui hoje mesmo, ele estourou na bolsa. Quem fez ele foi lá para cima. Foi feliz em fazer isso, porque o mundo começou a usar isso de uma maneira absurda, ao ponto de ser o aplicativo da NASA, né, que pese ter tido algum vazamento, uma confusão, e aí saiu, virou uma confusão, mas ele está na praça. Então, isso virou exatamente o que o Thomas, nós somos empurrados para isso, não tem como voltar. Então, o pós-operatório é muito importante. Dentro do sistema de quarentena, é muito importante que o doente não fique inativo. Então, essa inatividade, ele não pode ficar em casa também deitado de máscara, quietinho, porque é muito importante que ele tenha uma movimentação. Então, esse doente ele pode descer, ele pode pôr uma máscara, é um novo normal. Entendam, isso vai acontecer hoje, isso vai acontecer em fevereiro, provavelmente vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Então, ele vai descer de máscara, com a sua meia elástica, como sempre foi, vai colocar o cuidado de lavar a mão, vai para a rua, vai dar sua voltinha no parque, ou embaixo do seu prédio, ou em frente na praça onde ele mora na sua casa. Chegou em casa, lavou a sua mão com água e sabonete, que é o mais importante. Álcool gel pode até ter em casa, coloca o álcool gel, mas o mais importante é água e sabonete. Secou sua mão, segue o curso da vida, sai para casa de máscara para fazer isso. Vai ficar com distanciamento social, e essa é outra coisa que meu filho falou: pai, não é distanciamento social, é distanciamento individual. E é verdade. Não é distanciamento social, nós estamos distanciando das pessoas, não é da sociedade. A gente tem que distanciar de cada um. Então, esse distanciamento individual vai ter que ser uma realidade. Então, os doentes no pós-operatório têm que se orientar a isso. Não é ficar recluso no quarto, fechado, e leva ali, deixa a sopinha debaixo da porta, bate, sai correndo, ele abre a porta, toma sopa, bate, acabou. Não. Ele vai andar, vai passear, desce e faz tudo. Máscara e cuidados de distanciamento individual para cada um. Esse é fundamentalmente isso. Precisou do seu médico, entre em contato. Muito importante que nós estejamos todos atentos a sintomas de Covid. Isso se faz de respeito à pessoa que está internando o paciente no hospital, a pessoa que está dando alta para o paciente no hospital e a pessoa que está recebendo o paciente, pode ser um assistente seu, um residente, quer que seja, que vai passar essa informação para o paciente. Então, os sintomas de Covid no pós-operatório, o doente tem que sair do hospital sabendo o que pode ser um Covid ou não um Covid. Isso é muito importante. O mais importante no diagnóstico dessa doença é a condição clínica. Ela supera todos os exames, todos. A testagem, na verdade, não supera em nada a condição clínica do paciente. Lembrando que
Os pacientes que vão para a cirurgia eletiva são pacientes assintomáticos, não são pacientes que têm sintoma, é completamente diferente. Então não adianta, vamos testar quando? Não sei quanto foi o contágio, teve contágio, não sei o que, período de incubação. Então tem um monte de discussão que a gente tem muita coisa para discutir ainda mais para frente, isso é outro pano para manga para discutir aí para frente. Perfeito, Leonardo, perfeito. Bom, esse novo normal, nós estávamos falando, que deverá durar enquanto não vier uma vacina, mas eu acho que ele criou também bons hábitos. O hábito da higiene, o hábito do cuidado, do contato com objetos estranhos, o hábito... O que ele não pode se tornar é talvez eu gosto de usar a palavra histeria, uma neurose. A pessoa lembrar que muitas vezes eu moro numa casa que a gente tinha cachorro, infelizmente meus cachorrinhos já foram, mas a quantidade de bactéria que meu cachorro trazia em cada lambida na minha mão ou no meu rosto, ou pulava em mim, talvez muito maior do que aquela hoje que a gente tem contato com todos os cuidados que a gente tem e o medo que a gente tem. Eu acho que esse cuidado básico que o Leonardo levantou é fundamental, mas nós vamos ter que aprender a conviver com o novo normal. Ficar em casa esperando que passe a sopa por baixo da porta não é a atitude. Eu queria que o Thomas fizesse a última consideração dele aí, antes de eu agradecer a presença de vocês aí, porque nós já passou rápido e acabou já o nosso Body Live dessa quinta-feira. Vamos lá, Thomas. Realmente passa rápido. Eu acho que o mais importante é nós termos a cabeça no lugar e entendermos isso tudo que conversamos. É uma situação nova, vamos aprender com isso. Você chamou de histeria, ou pânico, ou a falta da consciência, não cabe. Vamos pensar nos nossos atos e criar situações seguras. Vamos atender nossos pacientes, vamos usar as novas ferramentas que o ônibus que foi embora nos empurrou e deixou aqui, né, Léo? Isso aí. E a vida nova está aí, vamos continuar fazendo aquilo que nós aprendemos a fazer, que é tratar nossos pacientes. Aumentar a atenção sempre cabe, aumentar cuidado sempre cabe para o melhor que a gente faça. Fazer o melhor de cada um de nós. Eu acho que encerrou. Léo quer fazer uma última consideração? Tem um tempinho ainda aí. Não, eu acho que é isso. São medidas novas. E só queria... Eu queria ter comentado, não vou falar, não é questão política. Nós não somos heróis, isso é muito importante. Isso é a medicina. Fique claro, ser médico é exatamente isso. Todos aqui passaram por situações, a AIDS, hepatite C, hepatite B, surtos de tuberculose. A gente viveu isso tudo. Isso é ser médico. Ser médico é isso. Então, nós passamos por tudo isso. Quantos de nós aqui nos prevenimos de contato com meningite meningocócica quando estava na faculdade? Quando a AIDS surgiu, a gente não sabia nem como é que a AIDS transmitia. Isso é medicina. Medicina, muito prazer, é isso que eu sou. E outra coisa, essa realidade do Brasil e do mundo, de falta de respirador, falta de leito, é a realidade. Foi sempre assim. 30 anos que eu faço medicina, sempre foi assim, desde a minha faculdade até agora. Então, preparar para o novo normal não é para isso. Isso, na verdade, são questões políticas que não vêm ao caso. Preparar para o novo normal é com medidas de higiene, que a gente precisa ter distanciamento social e cuidado com o que vem saindo. É exatamente o que o Thomas falou, isso está sendo atualizado dia a dia em função da resposta que está sendo vista em relação a essas ações sendo tomadas. Eu queria agradecer muito, muito mesmo por estar aqui hoje à noite ao lado de vocês e passou muito rápido mesmo. Por mim, a gente ia parar a noite aí conversando. Bom, então eu queria encerrar a noite agradecendo mais uma vez meus bons amigos, Thomas Zego, está em São Paulo, aí, o Leonardo Emílio da Silva de Goiás. Eu estou aqui em Curitiba, eu sou Caetano Marquezini. Para mim foi um prazer estar nesse Body Live. Tenho um grande orgulho, porque isso é um bebê que eu criei na minha gestão de presidência da sociedade, e tenho um grande orgulho de ser canal de comunicação direto com o paciente, com nossos colegas e o pessoal da Coesas. Grande abraço a todos e muito obrigado novamente. Tchau, gente. Até a próxima quinta-feira. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética,
meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.